Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas. No entanto, hoje nós vamos estar falando de um assunto que é uma continuidade da aula anterior, que é a divisão regional do Brasil. No entanto, hoje nós vamos falar de uma região regional diferente, ou seja, uma divisão diferente, obedecendo um critério diferente. Como na aula anterior eu falei, a regionalização ela tem objetivos. Né? Quando você faz essa regionalização, ela cria objetivos dentro de um planejamento. E o Brasil, né, com a extensão territorial que ele possui, ele apresenta divisões regionais diferentes, diversificada. No entanto, não é só na questão física. Hoje nós vamos falar de uma outra diversidade que está pautada na questão econômica. O Brasil ele não se desenvolve de uma forma igualitária no seu território. Ele tem um desenvolvimento econômico diferente em partes do seu território. Muito disso vai estar também associado à questão, gente, da formação histórica. A história pode mostrar isso com muita clareza, né? Os motivos que levam um país a ter uma desigualdade, porque aí nós vamos falar de questões econômicas, nós vamos estar falando de desigualdades também presentes dentro desse território. Então, em 1970, né, um geógrafo chamado Pedro Pinchas, ele começa a questionar a questão do desenvolvimento regional do Brasil. Ele dividiu o Brasil em 3 complexos regionais. Então, Pedro Pinchas, ele pautou essas divisões todas em questões regionais de diversidade econômica. Ele considerou que o país se desenvolve de uma maneira desigual. E aí ele classificou isso como 3 complexos regionais econômicos, que nós vamos analisar aqui, e o mapa está mostrando. Observe para vocês verem que continua, né, a parte maior do território ao norte aqui, só que aqui ele classificou como uma região chamada Amazônia. Nós estamos falando do complexo regional econômico. E a parte aqui, 2, ele classificou como Centro-Sul. Vocês observem que agora nós não temos mais aquelas 3 regiões que nós temos aqui quando nós estamos falando, né, do IBGE. Ele juntou o Centro-Oeste com o Sul e o Sudeste em uma única região. Ele considerou esses critérios econômicos, ou seja, uma região mais desenvolvida, em questão de PIB, em questão de produção industrial. É evidente, né, que a gente tem que reforçar, não quer dizer que ela desenvolve de uma maneira igual, ou seja, o mesmo processo industrial que nós temos no Sudeste, nós vamos ter no Centro-Oeste ou vamos ter no Sul. Mas ele considerou ao todo, né, ele fez uma estatística e aí ele fez essa junção dessas 3 regiões aqui. Aqui ele considerou o Nordeste, né? Então ele deu o mesmo nome, foi a região que permaneceu com o mesmo nome. Então esses são os 3 complexos econômicos que nós vamos estudar dentro do Brasil, território brasileiro. Eu coloquei, né, para a gente fazer uma comparação entre essas duas divisões regionais, observando, né, o critério feito pelo IBGE, né, que foi o que a gente falou da aula passada. Então, aqui são as 5 regiões, e aqui são as regiões, as 3 regiões econômicas, né, os 3 complexos regionais econômicos. Observe que dentro do IBGE nós temos, né, os estados pertencentes a cada região, então, ou seja, o estado que pertence a uma região, ele não pertence a outra. Né? Então, nós temos 7 estados aqui na região norte, 9 estados na região nordeste, 4 estados na região sudeste, 3 estados na região sul, 3 estados na região centro-oeste. Só que quando o Pedro Pinchas lá e outros geógrafos foram estudar a questão da divisão regional segundo critérios geoeconômicos, eles começam a observar que mesmo dentro de alguns estados, o desenvolvimento econômico ele não se porta de uma mesma maneira. Alguns estados não apresentam o mesmo desenvolvimento econômico. Então, ele optou por separar partes de alguns estados que não
têm o mesmo critério, o mesmo desenvolvimento. Nós vamos observar aqui, ó, dentro da região Centro-Sul. Esta região aqui, ó, esse aqui é o estado de Minas Gerais, nosso estado. Pedro Pinches, ele analisa que a região aqui ao norte do estado de Minas Gerais, ele não tem o desenvolvimento, né, a parte econômica, desenvolvimento social dele não se dá da mesma forma. Ele tem um comportamento diferente, ou seja, essa parte ela está muito mais associada à questão do desenvolvimento do Nordeste do que a região Centro-Sul. Então, a região norte de Minas Gerais não faz parte, dentro desse complexo regional, né, da parte econômica, ele não faz parte do Centro-Sul. Ela pertence, então, à região do Nordeste. Outro estado aqui é o Tocantins. O Tocantins, nós observamos, né, ele faz parte, então, do complexo da Amazônia. No entanto, a região sul, ele considera que ela tem um desenvolvimento econômico, né, um desenvolvimento social muito mais voltado para a região centro-sul. Até nós falamos, né, a gente já falou isso em aulas, ou seja, ao sul, né, do norte do Brasil, nós estamos começando a ter, né, uma evolução da agroindústria que vem aqui da região centro-oeste, que vai atingindo essa parte aí do sul da Amazônia. Então, a região aqui de Tocantins, ela foi colocada como a região centro-sul. Outro estado, né, que nos chama atenção é o estado do Mato Grosso. Observe que o estado do Mato Grosso, né, que pertence ao centro-oeste, no entanto, a maior parte dele, a maior porção do seu território aqui, ela está associada à questão da Amazônia, ou seja, o desenvolvimento muito mais parecido com o da Amazônia. Apenas a parte sul ele colocou como uma parte que pertence ao centro-sul. Então, é uma questão interessante de notarmos. Outro estado também que faz essa parte aqui é o Maranhão. Observe o Maranhão aqui. O Maranhão, a parte leste dele está classificada como Nordeste, né? O Maranhão pertence ao Nordeste. No entanto, a parte oeste dele entra dentro do critério da Amazônia, ou seja, mais de extrativismo, até porque essa parte aqui do Maranhão, ela tem aqui a mata de cocais, então a parte de extrativismo da floresta, então ele colocou ela associada à questão da Amazônia. E aí a gente vai conhecer um pouquinho das características de cada região. A região da Amazônia, uma das características dela é a baixa densidade demográfica, ela é uma região pouco ocupada, ela foi a última região a ser ocupada pelos portugueses, né, pelos povos vindos, né, vamos dizer assim, que a gente não pode falar, porque claro que já tinha povos aqui, os povos nativos, os povos europeus, foi pouco ocupada, foi a última região a ser ocupada, e a própria barreira, né, natural acaba dificultando, né, as pessoas a migrarem para esta região. As atividades econômicas nessa região ainda são muito na base da agropecuária, do extrativismo vegetal, do extrativismo mineral, extrativismo vegetal principalmente por causa da floresta amazônica, extrativismo mineral praticado aqui na região do Pará, na Serra do Navio aqui no Amapá, então ela tem, né, a Vale inclusive, né, faz uma extração do manganês aqui, então é uma região mais industrializada. E nós temos também, né, um setor muito importante, que eu até falei isso em uma live que eu fiz, sobre a questão da Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? É uma região onde o governo, né, em 67, o governo militar, ele, para atrair, né, empresas e principalmente levar pessoas a mudarem para essa região, migrarem para essa região, ocupar essa região, ele lançou um lema falando integrar para não entregar, já que essa região norte ela estava uma região um pouco conhecida de todos, inclusive do próprio governo. Então ele tinha essa preocupação. Áreas que estão muito vazias, que está pouco integrada, você pode ter invasões de outros povos. E ele criou então fez esse projeto. Lógico que ele sabia que isso não ia atrair muitas empresas, até por causa da
pouca infraestrutura presente nessa região. Com isso, ele criou uma isenção de impostos, ou seja, ele começou a ofertar às empresas atraentes como pagar menos. Então, você tem isenção de impostos para ficar nessa região, você não paga impostos, né? Você tem livre circulação de entrada e saída, de importação e exportação, que nós temos que pagar, né? Taxas de importação e exportação. Nesse caso aqui, ela ficou livre. Isso tudo com o objetivo de fazer com que as empresas pensassem na grande possibilidade de estar indo para esta região, mesmo com pouca infraestrutura, mas aumentar os seus lucros. Então, a Zona Franca de Manaus ela é uma área mais de montagem, mas de principalmente telefones, computadores, eletrônico em geral, se instalou aqui com esse objetivo de ocupar mais essa área. Depois nós tivemos o projeto Rondon, que era um projeto das universidades, principalmente do Rio de Janeiro, ir para essas áreas, fazer um projeto social, de cidadania, e também com o objetivo de conhecer essa região. Melhorou? Houve migração? Houve, mas ainda assim ela continua com baixa densidade demográfica. As maiores densidades demográficas em Manaus, que é onde está situada a Zona Franca de Manaus, em algumas regiões, alguns estados, porque as empresas elas acabaram migrando também para outros estados, né? Então, houve alguma acréscimo, digamos assim, da densidade demográfica, ou seja, um aumento populacional. Região do Pará, né, pelo seu extrativismo mineral, ou seja, empresas, né, de extração mineral estão presentes aqui nessa região, então você tem uma densidade populacional mais alta, porém, ainda não alcançou um objetivo. O que a gente chama são as manchas urbanas. Né? Algumas áreas você tem umas manchas urbanas, como que a estão de Manaus, que tem mais de 2.400.000 habitantes, e outras regiões que têm um pouco mais de ocupação, mas, no entanto, a região ela tem uma característica muito de povos ribeirinhos e a população indígena que ocupa grandes áreas aqui. Aí nós vamos falar do Nordeste. O Nordeste já é uma característica, né, também ainda muito voltado, não tanto para o extrativismo, mas principalmente para a agricultura de subsistência, ou seja, uma agricultura com menos tecnologia, uma agricultura com baixa produtividade, apesar de que o Nordeste ele tem essas 3 regiões aqui que ele acaba apresentando uma característica diferenciada, né? Região meio norte aqui ainda o extrativismo vegetal, principalmente porque essa região do meio norte ela está mais próxima da região amazônica, então você ainda tem um extrativismo aqui. A região do sertão, né, do sertão nordestino, é uma região onde a gente sabe que ela é uma região quente, mas muito árida, então você tem uma predominância de agricultura de subsistência, uma agricultura ainda sem nenhuma tecnologia, então produtividade muito baixa, onde também você tem uma concentração de pobreza muito grande aqui, né? A população que mora aqui, ela é a população mais pobre dessa região. Região do Agreste também a gente pode observar que a prática, ou seja, é pecuária extensiva. Então, o principal que a gente tem que entender, você tem pouca tecnologia, você tem uma agricultura de pouca tecnologia, uma pecuária de pouca tecnologia, uma produtividade muito baixa, essa é a base econômica. A região da Zona da Mata é onde você já tem uma agricultura mais extensiva, canavieira, é uma região, lembra que foi ocupada inclusive pelos portugueses aqui, que nós tivemos então a cana-de-açúcar, né, como base aqui, é um solo melhor, um solo de massapê mais produtivo. E hoje, claro, já melhorou um pouco, a gente tem algumas concentrações industriais ali, mas muito pouco significativa em relação ao restante do país. E principalmente a produção de sal marinho. Então, são bases econômicas ainda muito voltadas para baixa tecnologia, do extrativismo, da agricultura. E aí a gente vai falar então da última região, né, a região Centro-Sul, a região que nós estamos nela, né,
ou seja, é uma região que é onde você tem, né, um desenvolvimento, um complexo industrial muito maior. O mapa aqui ele mostra o complexo industrial da região centro-sul, mas principalmente na região sudeste e sul. A gente vai observar que São Paulo se destaca num número muito maior que o restante, inclusive, da própria região sudeste. Então, é a região que começou, a base industrial começou em São Paulo, se expandiu em São Paulo, que a gente chama até hoje, né, de coração econômico do Brasil, está em São Paulo, as grandes corporações industriais. São Paulo ele é o complexo do capitalismo em si, ou seja, capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, informacional, bolsa de valores, ações, tudo está presente aqui na região de São Paulo, que depois ela vai se estendendo para outros estados, principalmente da região sudeste. A região centro-oeste é aquela região onde você já tem um desenvolvimento muito da agroindústria, da pecuária, da agricultura e mecanizada, ou seja, uma produção alta, principalmente para exportação, alta produtividade. Então, ela acaba se englobando dentro dessa característica de PIB, né? Nós somos grandes exportadores de grãos e grande parte desses grãos sendo produzidos aqui na região centro-oeste. A região sul também ela tem um desenvolvimento elevado, tanto na questão de indústrias, de agricultura intensiva. Então, por isso ficou englobado aqui. Tá? Só para a gente não perder, né, um momento, fazer um comentário a respeito, né, principalmente, saiu aqui, a respeito principalmente do momento atual. Se a gente for fazer uma análise aqui, aonde que está, né, o epicentro do coronavírus? São Paulo. Por que está em São Paulo? São Paulo é a região, né, o estado mais industrializado. Quando eu falo de estado mais industrializado, eu estou falando também de entrada e saída de quê? De produtos e de pessoas também. Se tem grandes corporações industriais, sejam empresas transnacionais, as próprias empresas nacionais de grande importância no mundo, todas as negociações de importação e exportação está aqui. Então, é onde você tem um fluxo intenso de pessoas. Então, ou seja, como o coronavírus ele veio de fora, ele entrou em cheio aqui. Depois ele foi para o Rio, depois ele chegou a Minas também, que está, né, avançando, porque são as regiões de maior circulação. Depois isso, claro, vai indo para outros estados, outras regiões também que tem essa circulação, mas, ou seja, a maior parte está justamente aqui, porque aqui é o símbolo da maior parte global, né? As outras regiões, elas não têm a mesma integração e o mesmo desenvolvimento. Aí eu coloquei esse mapa, apesar de nós não falarmos ainda, né, sobre a questão da concentração populacional, não está dentro, né, do conteúdo, mas só para a gente entender. A concentração populacional ela está associada diretamente à questão de desenvolvimento. Onde nós temos as grandes aglomerações urbanas, as grandes metrópoles, justamente aqui na região sudeste, onde você tem um alto desenvolvimento industrial, você vai ter também uma alta concentração populacional que está associada à urbanização. Outro detalhe que a gente vai analisar, se você pegar também agora a questão de renda, de PIB, se o PIB é alto, a renda per capita dessa população que está aqui, ela é mais alta. Ela está associada também à questão de conhecimento, porque aqui na região sul, sudeste, não está concentrado só a questão das indústrias, mas das universidades, da questão do conhecimento, da tecnologia, da questão da circulação de informação, ou seja, da internet, né? O fluxo de comunicação também muito presente aqui. Então, isso tudo acaba sendo transportado pela questão da qualidade de vida. Então, se você analisar o PIB, né,
também está associada à questão da renda per capita, então as pessoas vão ter uma renda per capita melhor, né? Elas vão ter melhores salários, isso em comparação ao restante, né, do Brasil, do país, do território. Aí depois a gente vai ver que aqui, claro, aqui também, né, na região litorânea do Nordeste, nós temos uma concentração populacional grande, ou seja, você já tem uma urbanização maior, até pelo próprio processo de ocupação do Brasil, né, aqui na região litorânea, comunicação com o restante do mundo, e aqui no Nordeste, essa parte litorânea, então a gente já tem um desenvolvimento maior e é também uma região bastante populosa. Então, isso é só para a gente compreender de uma forma melhor como que é essa questão territorial. No próximo assunto, né, a próxima aula, nós vamos continuar falando, né, a última parte, né, do complexo da regional do Brasil. Nós vamos falar de uma outra, que é o Milton Santos, né, que ele fala de regiões concentradas, dos 4 Brasis, justamente sobre esse mesmo assunto, esse mesmo tema, falando sobre como que se dá o processo de desenvolvimento, porque esse processo ele vai estar associado à questão populacional também da própria população, às desigualdades entre as populações, seja no quesito da informação, do conhecimento, da renda, tudo isso é importante a gente entender, né? Então, esse é um dos gargalos que nós temos no Brasil em relação ao desenvolvimento. Nós percebemos que existe uma parte regional, que não é a maior parte do território, onde você tem um desenvolvimento muito diferenciado das demais regiões. E aí, aquilo que eu falei para vocês, está associado à questão histórica. A história fala sobre isso, né? Por que essas regiões, né, têm esses desenvolvimentos tão diferentes, né, tão variados desta forma. Mas era isso que eu, né, acho que é mais importante de a gente discutir sobre essa última parte a respeito, né, do complexo regional, os 3 complexos regionais do Brasil, e entender, né, como que ele se porta e principalmente como que fica a população nessa. A gente, se nós entendermos isso, ou seja, se eu consigo entender isso, eu vou conseguir entender os vários problemas, as várias soluções, né, as questões positivas dessa globalização, as questões negativas, como que isso se dá dentro de um país, né? Isso é muito importante. Então, espero que vocês tenham entendido, né, que não ficou assim algo em branco, assim, sem, né, aquele ponto de interrogação, mas caso tenha ficado, é só anotar e a gente discute num outro momento, numa outra rede social aí, né, a respeito dessa questão. Eu procurei não fazer um vídeo muito longo, porque senão ele vai ficando cansativo, mas era esse o objetivo da gente entender, então, os 3 complexos regionais do Brasil. Ok, obrigada.